para dar uma dica para vocês de 5 animes que são bem legais e que estão disponíveis na Netflix para assistir. 2 deles são originais da Netflix e os outros 3 estão disponíveis lá para você assistir completinho, certinho. E são animes que eu gostei bastante, então eu vim dar dica aqui pra vocês. Então vamos lá. O primeiro anime que eu vou falar é o Violet Evergarden. Violet Evergarden é um anime original da Netflix. Ele foi lançado, se eu não estou enganada, em 2017 ou 2018, mais ou menos. Então, a história vai acompanhar a Violet. A Violet, ela foi criada como uma máquina de guerra. Então, ela era um soldado numa guerra do mundo deles, né? Não é nenhuma guerra conhecida, é uma guerra lá do mundo. E a Violet, ela, desde criança, ela foi treinada para isso. Então, ela realmente era uma arma de guerra. Ela lutava em batalhas, ela era excepcional e então ela cresceu só conhecendo esse mundo. E aí, em uma batalha, ela perde os 2 braços e ela perde o capitão, que era a qual ela era subordinada e era uma pessoa que cuidou dela desde sempre e que ela tinha uma afeição muito grande por ele. E nos últimos momentos dele, ele diz pra ela que ele quer que ela viva e que ela aprenda o que é o amor, e então ela acaba sendo resgatada. Como eu falei, ela perde os 2 braços, então são colocados braços mecânicos no lugar dos braços dela. Se eu não me engano, ela perde do cotovelo pra baixo os 2 braços, então são colocados braços mecânicos nela. E ela acaba sendo resgatada, digamos assim, né? Ela fica sob a tutela de um amigo do capitão dela. Esse amigo, ele tem uma empresa de autômatas que escrevem cartas. Então vamos contextualizar aqui. Ele tem uma empresa que seria tipo uns correios, que as pessoas vão lá e contratam o serviço deles para escrever cartas. Pessoas que não sabem escrever contratam esses serviços e aí eles escrevem as cartas e enviam para as pessoas, e esse é um meio de comunicação deles ali. Então esse cara, ele tem essa empresa, e aí ele, como ele era muito amigo do capitão da Violet, ele acaba acolhendo ela e leva ela para trabalhar lá com ele. Como a Violet só conhecia o mundo da guerra e de ser um soldado, ela leva tudo muito ao pé da letra e ela é uma pessoa muito disciplinada. Então, logo no primeiro na primeira coisa que ele pede pra ela fazer, que são separar as cartas para que os carteiros entreguem essas cartas, né, as pessoas responsáveis entreguem essas cartas, ela faz isso rapidamente. Ela não para pra almoçar nada, ela não tem essa necessidade. Você até acha que, na verdade, ela é um robô completo, mas não, ela é humana mesmo, mas é porque ela sempre foi criada com essa disciplina, com essa coisa, como se ela fosse uma máquina mesmo. Então, ela tem toda essa coisa. E aí ela começa a trabalhar ali, ela começa a ver que as moças que escrevem as cartas, as autômatas, elas compreendem muito os sentimentos das pessoas, porque assim, quando elas escrevem as cartas, elas não escrevem apenas o que a pessoa diz pra elas, elas colocam muito mais sentimentos, muito mais coisas, porque podem ser cartas dos diversos tipos, cartas de amor, cartas de rompimento, de notícias, qualquer tipo de coisa elas escrevem. Então ela começa a ver que as pessoas realmente, que as moças, elas realmente sabem captar ali os sentimentos das pessoas, e ela quer saber o que é o amor e ela quer entender isso. Então aí ela começa a fazer um treinamento para virar uma autômata e, quem sabe, descobrir o que é o amor. Então a história é basicamente essa. O anime é lindo, é maravilhoso, vai sair um filme dele em 2020, se não me engano, porque acaba de um jeito que você fica assim, meu Deus, é muito lindo, a história é muito incrível, a Violet, todos os personagens, você fica muito envolvida ali com ela, com a história dela, tudo que ela passou, e como ela consegue superar isso. O traço do anime é simplesmente lindo, todos os lugares são lindos, as roupas são muito maravilhosas. Esse anime, ele é baseado em novels,
novels, elas não são como mangás, que tem bastante ilustrações, elas têm algumas ilustrações, mas elas são como livros mesmo, então é mais escrito e tem uma ou outra ilustração. Então Violet Evergarden foi inspirada em uma novel de mesmo nome. Ela tá, eu acho que é fácil de encontrar ela pra ler na internet. É muito bonita a história, eu adorei, eu fiquei simplesmente apaixonada. Então ela é original da Netflix, está disponível a primeira temporada inteira pra assistir. Tem também um episódio especial e em 2020 vai sair um filme. Eu acredito que seja um filme mesmo, que vai sair contando mais, porque eles adaptaram apenas algumas histórias da novel. Então, cada episódio a gente tem uma historinha. A gente tem a história central, que é a história da Violet, mas em cada episódio a gente tem alguns personagens com uma história secundária. Então é muito legal e eles adaptaram apenas algumas da novel, então eu acredito que esse próximo filme ou temporada, não sei, vai abordar outras coisas e mais coisas sobre a vida da Violet e pessoas envolvidas com ela e tudo mais. Então é uma dica que eu recomendo bastante, é um anime que eu gostei muito e dá vontade de assistir várias e várias vezes porque ele é lindo, a história é maravilhosa e é realmente muito legal. Bom, o próximo anime que eu vou indicar, que também está disponível na Netflix, é o Okami Kodomo no Ami Tsuyuki, ou Crianças Lobo. Esse anime é um filme, ele tem cerca de 2 horas mais ou menos. E ele vai contar a história da Hana. A Hana é uma estudante de universidade. E quando ela tá frequentando a universidade, ela conhece um cara, ele é meio misterioso, assim. E aí ela começa a se relacionar com ele. E no meio desse relacionamento ela descobre que ele na verdade é um lobisomem. E ele é o último da espécie dele, que é lobo e homem ao mesmo tempo, não um lobisomem. Então, eles continuam nesse relacionamento. A Hana, com ele, ela tem 2 filhos, a Yuki e o Ami. As duas crianças, elas nascem com várias características do pai. Então, conforme elas vão crescendo, a Hana ela vai percebendo que as crianças são meio lobo. E o marido dela, um dia ele sai pra caçar e ele acaba sendo morto. E aí a Hana tá sozinha com as crianças, ela tinha largado a faculdade para ficar cuidando das crianças, ele também largou os estudos para cuidar da família. E aí ele morre e ele é a única pessoa que sabe de toda a situação. A Hana nunca mandou as crianças pra escola nem nada, o parto dos dois foi em casa. Então a Hana se vê sozinha, sem saber como cuidar de 2 crianças lobos, sem o marido. E com medo de perder elas para assistência social e tudo mais, ela acaba deixando a cidade dela e vai morar no campo. Ela acha uma casa que é bem no meio do campo, não tem nada em volta, os vizinhos são bem longe um do outro. Então ela acha ali o lugar perfeito para criar as crianças. Ela pode plantar a comida das crianças e pode viver do que tiver ali, porque, como eu falei, era o marido que cuidava de tudo, então ela não tinha meios de se sustentar. Então, ali naquele lugar, ela acaba achando um bom lugar para ela sustentar as crianças, para ela criar as crianças, e como elas estão no meio da natureza, isso pode ajudar com a parte lobo das crianças. As 2 crianças elas são bem diferentes uma da outra. Logo que elas começam a crescer, você percebe que a Yuki ela é muito mais agitada, muito mais ativa. Ela quer ir pra escola, então conforme ela vai crescendo, ela vai sabendo o que é a escola, ela quer ir pra escola, ela já não quer mais ficar ali naquele meio só com a mãe e o irmão. E o Ami, ele é mais tímido, ele é mais retraído, ele é mais na dele, ele gosta muito da natureza, de viver por ali. E ele puxou bem o pai dele, então ele é bem mais tímido, bem mais quieto. Então ele acaba seguindo o fluxo da irmã dele, mas conforme eles vão crescendo, você vai vendo que eles são bem diferentes um do outro e que eles querem coisas muito diferentes um do outro. E o filme ele vai acompanhar esse crescimento dos dois, como que eles lidam com a situação de como eles são meio lobos e como a Hana lida com tudo isso. Então a gente vai acompanhar isso. Como eu falei, o filme tem cerca de 2 horas e é muito bonitinho, a história é muito fofa, os 2 personagens são muito interessantes,
a Yuki ela é mais extrovertida, mais pra frente. O Ami ele é bem mais retraído, ele começa até a parar de frequentar a escola porque ele não gosta da escola, não é aquilo que ele quer pra ele. E a Yuki ela quer se sentir normal, ela quer isso, então a gente vê que os dois são bem diferentes. E a gente vê a gente vai acompanhar como que a Hana vai lidar com tudo isso, como os dois vão lidar com isso, como eles vão seguir caminhos diferentes, trilhar caminhos diferentes. Então, esse anime também é baseado num mangá, na verdade. Ele não é baseado numa novela, ele é baseado no mangá. O mangá também é bem curtinho, o filme ele conseguiu englobar bem toda a história, todos os momentos chaves, assim. É uma história muito emocionante, eu me emocionei, eu chorei, é muito bonito de ver a relação deles com a mãe, entre eles e com o que eles são. O traço do desenho também é muito bonito, então é uma recomendação que eu faço. É muito bonita essa história, é muito legal. O final é bem interessante também. Se eu não me engano, o final segue muito fielmente ao final do mangá. Então é bem legal, recomendo bastante. Se você ainda não assistiu, esse anime é um anime muito legal e que eu recomendo porque é muito bonito e o traço é muito bonito, a história, os personagens, tudo. Inclusive, uma das minhas gatinhas recebeu o nome de Yuki por conta da Yuki desse anime, então eu gosto muito desse anime e é isso. O próximo anime que eu vou indicar pra vocês que tá disponível na Netflix, as 2 temporadas, mais OVAs e filmes e tudo mais, é Nanatsu no Taizai, ou Sete Pecados Capitais. Esse anime é um anime de fantasia barra ação. Então ele vai contar a história dos 7 pecados capitais. Então a gente tem todo um reino mágico lá, a gente tem a Elizabeth, que ela é filha do rei, e ela, por algum motivo, ela sai em busca desses 7 pecados, que eles eram os cavaleiros do rei, eles cuidavam de toda a segurança do rei, e por algum motivo eles foram meio que exilados de lá e eles estão sumidos, e existe uma recompensa para quem conseguir capturar eles, porque eles são considerados traidores. Então a Elizabeth, ela vai atrás deles porque ela acha que eles podem ajudar a salvar o reino e tudo mais. Então a gente vai acompanhar a Elizabeth na busca por esses pecados. Depois a gente descobre que esses pecados eles estão espalhados, então eles não estão juntos, e inclusive alguns deles estão presos. E a gente vai então com a Elizabeth e com o Meliodas, que é um dos pecados capitais, buscar os outros pecados para conseguir salvar o reino e conseguir fazer todo o arco do herói que eles precisam. Como eu falei, é uma fantasia de ação, então a gente vai ter muita luta, a gente vai ter muita magia, tudo que a gente gosta em animes de ação com fantasia. Eu assisti até a segunda temporada, mais ou menos o meio dela, então ainda não terminei a segunda temporada. Eu sei que o anime termina, mas eu não sei se é agora na segunda ou é na terceira temporada. Mas eu vi comentários sobre o final, teve gente que não gostou, eu não li muito mais do que isso, porque eu fiquei com medo de pegar algum spoiler. Nanatsu no Taizai também é inspirado em um mangá. O mangá ele tem vários volumes, eu não sei se ele terminou. Tem vários arcos, então a gente não vai ficar só nessa busca pelos pecados capitais, a gente vai ter outras coisas. Todo esse mundo de Nanatsu no Taizai ele tem muitas coisas inspiradas na Bíblia, em outras mitologias, lendas arturianas, então assim, o autor do mangá, ele se inspirou em várias coisas para criar esse mundo, então a gente tem muitas coisas. A gente tem, por exemplo, um dos pecados é a Merlin. A Merlin ela foi inspirada no Merlin das lendas arturianas, o mago Merlin. Então a gente tem várias coisas mitológicas de vários lugares diferentes, então a gente não tem coisas apenas do mundo e de mitologia japonesa, a gente tem de várias outras fontes, então é um anime que mistura bastante coisas, é muito legal, eu gosto bastante, os personagens são muito legais, tem muita comédia, tem perversão, porque o Meliodas ele é um pervertido, um baixinho pervertido, maluco. Tem algumas coisas assim que você fica meio que, meu Deus,
Mas é um anime divertido, como eu falei, tem muita ação, tem muitas cenas de luta. As cenas de luta são muito bem animadas, muito legais mesmo. É a primeira vez que você vê o Meliodas lutando, você fala assim, cara, que legal. Então é bem legal. Todo o traço do desenho ele é bem diferente, então ele, se você comparar ele com outras coisas, ele não segue muito uma coisa mais bem parecida com animes que a gente vê por aí. Ele tem algumas coisas, mas ele segue muito o traço do mangá também, que é bem diferente, então é bem legal. E eu recomendo pra quem gosta de fantasia e ação. Eu acho que é um anime que agrada a todos os públicos, porque ele tem muita comédia, tem um pouquinho de romance também, a gente tem o Ban com a Elaine, que... Enfim, é um anime bem legal, é bem divertido, tem cenas muito legais. Eu ainda não li os mangás, mas eu queria ler pra entender, porque tem bastante coisa, então às vezes acaba sendo cortado algumas coisas quando ele é passado para anime, né, do mangá para anime, então eu quero ler pra ver mais, mas é uma história bem interessante, é bem legal e é uma dica que eu recomendo bastante. O próximo anime que eu vou indicar é um original da Netflix também, é o Agri Retsuko. E ele vai contar a história da Retsuko. Ela é uma panda vermelha. Ela é do mundo da Sanrio, que é da Hello Kitty e tudo mais, então ela é um dos personagens da Sanrio. E a Retsuko, nessa série, ela tem 25 anos, ela é uma garota que trabalha em uma empresa, então ela é uma assalariada, e ela sofre muito com esse emprego dela. Então, assim, ela tem muitos colegas de trabalho bem folgados, um chefe que é totalmente abusivo e escroto. Então ela tem várias coisas que ela odeia no trabalho dela. E como ela passa por muito estresse no trabalho, ela tem um jeito de aliviar todo esse estresse. Então, durante o dia, ela é totalmente calma e delicada e consegue passar por todo o dia dela com esses problemas de um chefe abusivo, colegas de trabalho folgado, pessoas que irritam ela. E à noite ela vai pro karaokê pra cantar metal e destravar totalmente o estresse dela. Eu fiz resenha sobre a Agri Retsuko porque é simplesmente um anime maravilhoso. Se você tá nessa faixa de idade, é muito mais divertido ainda, porque você vê que, assim, são realidades bem diferentes. Então, ela é uma típica trabalhadora japonesa, mas você vê que um colega de trabalho folgado ou um chefe abusivo não é uma exclusividade de ninguém, então qualquer um pode ter isso. E é muito divertido de ver a Retsuko trabalhando ali naquele lugar e saindo pra extravasar todo o estresse dela cantando metal, e ela realmente arrasa cantando metal. Ela se torna uma pessoa completamente diferente quando ela tá extravasando todo o estresse dela. Então é assim que ela consegue sobreviver. E aí os episódios a gente vai acompanhar o dia a dia dela, lidando com isso, fazendo novos amigos, talvez interesses amorosos, então a gente vai acompanhar a vida e o cotidiano da Retsuko. Esse anime é muito engraçado, é muito divertido, você assiste ele muito rapidamente. Ele tem uma temporada e um episódio especial. Se eu não me engano, vai sair uma segunda temporada porque foi um sucesso. Porque você pega uma coisa fofinha e bonitinha que é o universo da Sanrio e pega um personagem desse e coloca num mundo real. Porque todos os personagens que estão ali, eles representam pessoas que você pode conhecer, o que pode ser você, e colocam em situações do cotidiano das pessoas, então é muito divertido de acompanhar. A Retsuko é maravilhosa, a Feneko, que é a amiga dela, é muito maluca, então assim, tem muitos personagens legais, todas as histórias são muito divertidas, você se diverte muito, é um anime que passa muito rápido, assim, você nem percebe, você se diverte e ri e se identifica, porque várias situações daquilo a gente já pode ter visto ou além de presenciado, pode ter vivido alguma coisa daquelas, porque realmente a Agri Retsuko, ela
o anime pega ali realmente coisas do cotidiano e que a gente se identifica muito. Então é um anime muito divertido, eu recomendo bastante. Eu peguei essa recomendação com a minha tia, ela viu, ela falou, eu acho que você vai adorar. E eu adorei mesmo, eu assisti muito rápido porque é muito divertido e muito legal e eu recomendo bastante esse anime. E por último, o anime que também está disponível na Netflix para assistir é o Sword Art Online. Sword Art Online, se eu não me engano, já está na terceira temporada. Cada temporada é um arco diferente. Sword Art Online é baseado numa novel. Então, cada temporada é baseado num arco diferente. Então eu vou indicar aqui o primeiro arco, que foi a primeira temporada, que foi a qual eu assisti, eu ainda não assisti as outras duas. Então a gente vai acompanhar o Kirito. O Kirito, ele é um gamer e foi lançado um game novo. Ele tem um capacete de realidade virtual e virou uma febre, todo mundo quis testar e só alguns jogadores têm acesso a isso. O Kirito é um deles, ele é um jogador, se eu não me engano, beta, alguma coisa assim, eles falam que ele é um jogador especial lá, ele tem várias coisas diferentes lá dentro do jogo. E é um jogo de realidade virtual, de combate, de MMO, enfim. Então a gente vai acompanhar o Kirito, só que por trás desse jogo existe uma mente maligna que prende os jogadores dentro daquele jogo. Então as pessoas começam a jogar, em determinado momento elas não conseguem mais deslogar. Então elas ficam como se fosse num transe, num coma. Então elas ficam presas dentro do jogo, vivendo ali dentro do jogo. E caso elas morram no jogo, elas morrem na vida real e elas não podem se desconectar, porque senão elas vão morrer. Então começa ali uma luta das pessoas, do governo e tudo mais para tentar salvar essas pessoas e descobrir o que esse gênio maligno por trás do jogo quer. E dentro do próprio jogo, o Kirito e a Asuna, que é uma garota que eles acabam se conhecendo e se relacionando, eles também tentam se libertar e libertar os outros jogadores ali de dentro, tentar descobrir o que está acontecendo e como que eles podem lidar com isso. Então, esse anime é uma mistura de ficção com fantasia e ação. Tem muita ação, porque como se passa a maior parte do tempo dentro do jogo, então você tem muita ação, porque tem muito combate, são lutas com espada, então é bem legal, tem várias espadas diferentes, e aí a gente vai acompanhando o desenvolvimento dos personagens, relações entre eles de amizade, de amor, e essa luta contra o vilão e descobrir quem é o grande vilão e tudo mais. Como eu falei, tem mais 2 temporadas depois desse, então são arcos diferentes, então são jogos diferentes também, então cada um vai ter um jogo ali temático para você acompanhar, então são diferentes. O primeiro é o Sword Art Online. Então, a gente vai acompanhar a história do Kirito, da Asuna e dos outros personagens ali, eles em combate. No começo eles acham que é só um jogo, então eles tentam progredir, aumentar nível e tudo mais, e aí depois acaba virando realmente uma luta de sobrevivência ali dentro. E o que eles sabem é o que o criador do jogo, passa pra eles. Então, se eles morrerem lá, eles morrem de verdade. Mas eles não sabem. Várias pessoas já morreram ali dentro, mas eles não sabem o que é que acontece porque eles estão presos ali dentro. Então, eles precisam achar um jeito de sair daquilo ali e voltar para as vidas deles. Então é um anime bem legal, quem me apresentou foi meu marido e a gente começou a assistir, eu achei muito legal. Eu gosto bastante desses animes de luta, eu gosto de quase todos os tipos de anime, mas esse de luta é bem interessante de assistir, as animações sempre são muito bem feitas nas partes de luta. Eu gosto muito de coisas com espadas e tudo mais, eu gosto dessa parte meio medieval, então é legal de ver. As espadas, tem várias espadas bem diferentes, o Kirito mesmo ele tem 2 espadas que são bem legais. Todo o design é muito bonito e é legal de acompanhar esse arco e tal, e como que eles resolvem isso, essa mistura de realidade com realidade virtual. Então é bem legal, eu recomendo bastante. É um anime bem assim que mistura bastante romance com ação e aventura, então ele também vai ser um tipo de anime que vai agradar a vários públicos. Eu não sei as outras temporadas se são tão legais quanto a primeira, mas a primeira é bem legal e todas elas estão disponíveis na Netflix para vocês conferirem e assistirem.
Bom, gente, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram algum desses animes que eu falei aqui, deixem aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam. E se vocês têm dicas de animes pra me dar, pode deixar aqui nos comentários também, porque eu vou trazer várias outras listas, então é sempre legal ter dicas de animes pra falar pra vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever e de deixar seu like, isso é muito importante pra mim. Também ativa o sininho pra receber notificação sempre que sair vídeo novo aqui no canal. A gente tem vídeo 3 vezes por semana aqui no canal, então é legal ativar o sininho pra receber notificação. Também me siga nas redes sociais, por lá eu faço interações, eu falo sobre o que eu tô assistindo, o que eu tô lendo, peço dicas também e divulgo os vídeos aqui do canal. Então, além do sininho, é legal me seguir nas redes sociais também para essas interações e para ser avisado dos lançamentos de vídeo. Certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!